CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. Parábola do banquete de núpcias, é o item 1. Jesus, falando ainda em parábolas, lhe disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram após lhes terem feito muitos ultrajos. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo que um homem não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 22, 1 a 14. Mestre Jesus, médico de nossas almas, aqui estamos nós, buscando colocar a roupa nupcial para participar do banquete, a roupa da boa vontade, para estudarmos a doutrina que nos revelastes. Abençoa esse momento, Senhor, protegei-nos e rogamos a Tua presença amiga para que derrame as Tuas vibrações de amor, de paz, de esperança sobre todos nós. Aproxima de nós os nossos guias, nossos benfeitores, o irmão altivo, diretor da nossa casa, as irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, e os responsáveis pela obra que iremos estudar, a Dona Ivone, o Charles e demais espíritos que com ela se fazem presentes. Em nome desses irmãos e irmãs, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos então os trabalhos da noite de hoje, os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Vem para cá, Dilane.
nós vamos então terminar, é o último capítulo é um final feliz, você vai gostar, o último capítulo Nas Voragens do Pecado, o último, são algumas páginas, e vamos começar O Cavaleiro de Lumière. Esse livro aqui era o seu? Não, era o meu então. Vamos lá. Estamos terminando o último capítulo, que é intitulado O Antigo Pacto. Vimos aqui ao longo do estudo, acho que merece um resumo, a dor de alguns espíritos, o capitão da fé, Luiz de Narbonne, da nossa Otília, da Ruth Carolina, da família de La Chapelle, que sofreu na noite de São Bartolomeu um grande massacre, conhecido como o massacre da noite de São Bartolomeu, historicamente. E a obra trata de uma família que sofreu esse massacre, a família de La Chapelle. E nós estamos terminando esse belíssimo romance doutrinário, educativo e de um grande valor moral. E ele diz o seguinte: a primeira impressão que de Narbonne sentiu ao despertar foi a vergonha em face da família espiritual reunida para recebê-lo na vida invisível. Tristeza infinita se patenteava em sua individualidade espiritual. Encontrava-se ainda na mesma sala, agora, porém, sentado sobre grande almofada como de pelúcia que as pequenitas lhe ofereceram no estrado em que se deixara ficar a condessa. Rodeavam-no todos os filhos do antigo casal, suas esposas e as 5 crianças, em atitude amiga, reconfortadora. Ele contemplou-os um por um e depois circunvagou o olhar interrogativo pelos recantos do salão, perquirindo por mais alguém que senão encontrava presente. Por quem que ele perguntou? O que você acha? Pela Ruth Carolina. Vocês não estão prestando atenção na história, né? Calou-se, no entanto, fiel à antiga disciplina conventual que proibia indagações de quaisquer naturezas diante de superiores, pois Luiz de Narbonne reconhecia a própria inferioridade diante da família de La Chapelle. Mas, de súbito, exclamou num longo suspiro, enquanto osculava as mãos protetoras daquela a quem considerava sua verdadeira mãe. E dizer-se que vossa generosidade me recebe ainda como filho e irmão, ligado a vós outros por indestrutíveis laços espirituais. Ele que falou para a mãe isso. Assim é, querido filho, respondeu o velho conde Filipe, mais de uma existência planetária nos há visto unidos no mesmo círculo familiar. Tu, inclusive. Espiritualmente, jamais estaremos separados, ainda que experiências importantes para o progresso individual às vezes nos obriguem a uma
ou outra reencarnação fora do círculo afim, como acaba de suceder contigo. Fali, bem sei, nessa dura experiência que me foi necessária. Não passo de um réprobo diante daqueles a quem mais amo. Que digo eu? Diante de mim mesmo e do meu próprio Deus. Nem tanto assim será. Mais tarde, examinarás melhor a situação em que te encontras, cortou a condessa, desejando não ver afligir-se inutilmente. Por agora, agradeçamos ao Senhor pela satisfação da grande vitória de vermos Luís voltar voluntariamente aos nossos braços. Vocês estão vendo o que é o amor? O que é o perdão? Ele, porém, circunvagou o olhar pelos recantos do salão pela segunda vez, à procura de alguém que continuava ausente. Viram que profundo suspiro se exalava do seu peito sofredor e compreenderam todos ao mesmo tempo. Procura a nossa pobre Ruth. Oraram fervorosos e submissos no culto sincero ao Altíssimo. A prece feita em comum com os entes amados reconfortou-o poderosamente. Dir-se-ia que bálsamos vitalizantes acenderam energias novas em sua alma. As crianças rodearam-no simples e sorridentes, fitando-o com interesse. Acariciou-as benévolo e reparou longamente em 3 delas, como se precioso trabalho de reminiscências se operasse em sua consciência. Abraçou-as finalmente com efusão e carinho, enquanto derramava copiosas lágrimas, sussurrando em queixumes entrecortados, tremente e apavorado. Deus do céu, meus filhos, foram meus filhos, Senhor. Sim, Luís, foram teus filhos, estes pequeninos, numa existência anterior a essa que deixaste, confirmou a condessa Carolina. As recordações das migrações terrenas anteriores a que se findara no subterrâneo do Louvre, então acudiram em atropelo, fazendo-o sofrer, pois compreendi agora tardiamente o erro terrível em que incindira, vitimando aqueles mesmos a quem mais havia amado no passado remoto do seu destino. Carlos Felipe, porém, apôs as mãos diáfanas sobre sua fronte, em compassivo gesto de solicitude, advertiu, grave e comovido: sim, foram teus filhos, a quem muito amastes em passadas vidas, a quem continuas amando eternamente como espírito, para evitar situações dolorosas como a tua no mundo espiritual. Meu pobre Luís, deu-nos o Criador o Código Supremo da sua lei, que prescreve o mandamento máximo do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Pois aquele que devidamente respeita a Deus, ama o seu próximo. Incapaz será de uma ação ofensiva contra quem quer que seja. Incapaz será mesmo em migrações terrenas em que os interesses espirituais o obrigarem a reencarnar desacompanhado dos seus entes queridos, deferi-los de forma irremediável, como lamentavelmente acabas de fazer para a tua própria desventura.
vê-los que a lei suprema protege a evolução da criatura, para ela trançando felizes roteiros conducentes à paz de consciência, que é também a plenitude da observância dos seus postulados, e que a própria criatura, invigilante e impulsiva, dele se desviando, presa às suas paixões, é que para si própria escancara os abismos da dor, dos quais se não erguerá enquanto sua consciência permanecer desarmonizada consigo mesma. Não lamentes excessivamente esse passado em que acabas de sucumbir à tentação do poder arbitrário do fanatismo sectarista. Cogita antes de adquirir forças para a reabilitação que se impõe, e tem esperança, ânimo forte, que o Senhor saberá prover ou de que necessitares para poderes vencer. Então, meu amigo, como é seu nome? Hugo. Muito bem. Eu sei que você deve estar sentindo dificuldade, pois esse é o último capítulo dessa história. Mas o fanatismo religioso, na noite de São Bartolomeu, causou um massacre dos católicos aos protestantes. E um desses responsáveis foi o personagem deste livro chamado Luís de Narbonne, conhecido como Capitão da Fé. E ele dizimou a golpe de espadas toda uma família composta de pai, mãe e 4 filhos. O 5º filho era uma menina que não estava presente, pois estava fora do castelo deles. Os 5, 4 deles eram casados e tinham filhos. Ele matou as esposas e as crianças, os filhos, mais os colonos que viviam em torno do castelo, além de destruir toda a plantação, toda a agricultura, tudo que tinha posse aquela família que vivia em paz com a sua crença. Veja, isso é bom você refletir, o que faz o fanatismo ser o fanatismo religioso, o sectarismo, que é a separação. Muito provavelmente você também já viveu na igreja. Os teus problemas estão aí. Os problemas que você convive hoje vêm de alguns séculos e não irão se resolver enquanto você não se decidir a estudar e a trabalhar e a servir com amor ao Cristo. E quando ele desencarna, ele é atraído para o mesmo lugar em que houve esse massacre. E, desencarnado, ele relembra do passado. E quando ele relembra desse passado, a família que ele dizimou era a sua própria família. O casal eram seus próprios pais de existências passadas. Todos pertenciam à mesma família espiritual. Consanguineamente foram pais dele. Aquelas crianças foram filhos dele, consanguíneos, numa existência passada. E aqueles irmãos, aqueles jovens, foram irmãos dele. Então, olha a culpa que ele sentiu. E essa culpa toda veio por não atender um mandamento maior. E ele era um conhecedor das Escrituras. Seria ordenado padre. Então ele sabia da lei maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Se ele tivesse praticado este mandamento, ele não teria feito o que ele fez. Ele, amando o próximo, não cometeria ato tão violento, não teria cometido o crime que cometeu. Como a gente esquece o passado, você não sabe quem eu fui, eu não sei quem você foi, a gente acaba, por orgulho, desmerecendo as pessoas, não tratando as pessoas como deveria, com amor e com fraternidade. Foi isso que aconteceu. Entendeu agora, Hugo? Entendeu, Hugo, que eu expliquei? Então vamos lá, tem mais umas 2 páginas aqui ou 3 para terminar o livro. Vamos saber de Ruth, né? Entre mentes, Ruth, a formosa Renana porque viveu à margem do rio Reno, a quem o espírito atribulado do capitão da fé procurava com ansiedade na reunião espiritual em que tomava parte, vivia ainda sua existência terrena, razão pela qual não se poderia encontrar ali entre os seus, ainda que possuísse méritos para tanto. Continuava ao lado do esposo, amargando, porém, presa a um leito de dores, os derradeiros dias de sua desventurada existência. Nos primeiros tempos, após o matrimônio, lograra dias menos tormentosos, graças à paciência e docilidade do marido, verdadeiramente fraternais. Mas, com o decorrer do tempo, agravando-se seu singular estado de apreensões e remorsos pelo drama que criara para o homem que, embora culpado, tanto a havia amado, não mais conseguira um só dia de paz, convertendo-se em legítimo inferno a vida que arrastava. Frederico repartia-se em dedicações edificantes, pois que amava a esposa. Adepto fervoroso da reforma, tentara atraí-la para o culto devotado do Evangelho, certo de que daí lhe adviriam inestimáveis benefícios para a recuperação moral. Mas Ruth, que confessava haver traído o Evangelho ao se vingar de Narbonne, negava-se a atendê-lo, declarando não se julgar digna sequer de tocar aquele com os olhos. Em vão, Frederico requisitara para junto dela os melhores médicos do país e tentara distraí-la com festividades e viagens. Depressa, a jovem Renana fatigou-se, declarando preferir conservar-se alheia ao mundo, vivendo antes com as próprias recordações. Frederico era jovem e poderoso, conquanto se conservasse dignamente no seu posto de príncipe e de esposo, pouco a pouco se resignou à indiferença de uma esposa que, embora confessando amá-lo, não encobria que também muito queria a recordação de outro homem. E assim, sentindo o coração despedaçar-se, procurou libertar-se das torturas, das apreensões entre as alegrias e burburinhos da sociedade. Ruth, então, se contemplou frequentemente só entre as sombras do imenso castelo de seu generoso esposo. Um estado acentuado de neurastenia dominou seus nervos e durante horas e dias inteiros entregava-se a tristezas pungentes, presa de uma janela, fitando o horizonte que indicava a França ou sucumbindo à
continuado pranto, indo e vindo pelas salas e corredores da grande residência, descendo e subindo escadarias, até tombar fatigada, exausta, agora pronunciando o nome de Luís de Narbonne eternamente, a rogar-lhe perdão pela traição inominável. Depois, bradando por sua mãe e seu inesquecível Carlos, suplicando socorro contra o espectro de Otília de Louvigny, que a torturava, afirmando-lhe que ela própria, Ruth, não cumprira o juramento outrora prestado por Luís, que fora preso e encontrava-se agora em liberdade, transitando pelas ruas de Paris e até pelos campos de La Chapelle. Olha o que é a consciência culpada, hein? O fato era, porém, que realmente o espírito odioso de Otília, detido em sua pecaminosa inferioridade de obsessor de Luís, voltava-se agora contra a própria Ruth, com maior ascendência do que nunca, porquanto, deparando com o espírito já liberto do infeliz conde de Narbonne, e não possuindo clareza de raciocínio para compreender que o desgraçado sucumbira na prisão, libertando-se desta, graças à morte do próprio corpo carnal, supunha-o evadido, pois sua amiga de infância, por ele certamente se apaixonando, ludibriara-a, favorecendo-lhe a fuga, e assim deixando de cumprir o juramento prestado sobre as páginas da Bíblia, e desgraçá-lo para vingar a morte de Carlos Felipe. Agora vocês vejam, a Otília, não se deu conta que Luís estava morto. Para ela ele estava vivo. Não, desencarnada. Otília está desencarnada e está no ouvido da Ruth Carolina, encarnada. A Ruth está encarnada. E a Ruth, se sentindo culpada, se sentia subjugada. Operava-se então o gravoso enredamento psíquico, é obsessão, né? Assaz comum em além-túmulo entre cúmplices de um mesmo crime. Enraivecida contra a infeliz jovem e plenamente com esta identificada pelos sentimentos bastardos dos quais resultara o pacto demoníaco, elo de trevas que as atava no âmbito de vibrações análogas, voltava-se para Ruth, exercendo possessão mental definitiva, como antes exercera a sugestão. Era a obsessão formal, irremediável, tão comum em todos os tempos, entre aqueles que se desviam do cumprimento das leis do dever. E isto seria, para a desventurada Ruth Carolina, o resultado justo do sacrilégio desrespeito às normas evangélicas que, como adepta da reforma, não poderia desconhecer. Frequentemente, Frederico ou Dama Brandina, compreendendo-a excitada, presa de angustiosas depressões, estado tão comum às criaturas que deixam obsidiar pelos espíritos inferiores, convidavam-na à prece, instando para que acedesse em compartilhar do culto diário, como de uso entre os reformados. Mas a resposta fria, desoladora, como o próprio drama que entenebrecera sua vida, anulava os bons propósitos daqueles amigos que seriam como guias compassivos que lhe apontassem o único recurso possível para remediar tantos infortúnios. Não posso. Vivo submersa em trevas, não sou digna das luzes do Evangelho. Sobre ele tripudiei, desobedecendo aos seus mandamentos.
Sou renegada, irremediavelmente perdida. Ruth, minha pobre amiga, insistia Frederico angustiado, mas convicto. O Senhor veio a este mundo por amor aos pecadores. Arrepende-te do teu crime. Ora em segredo a nosso Pai e Criador, rogando a sua complacência. Pratica obras meritórias de amor ao bem, e verás que bálsamos celestes aplacarão as agitações da tua consciência. Mas a resposta tornava na sua insocrania irritante, intransigente e gelada como a própria desolação que a aniquilara. Não posso, não posso. Não há perdão para mim nas leis do Eterno. Olha o que é uma consciência culpada. E Otília no pé dela. Dama Blandina foi aquela servidora, aquela empregada, vamos dizer, aquela pessoa que estava ao lado dela desde que ela nasceu. Era como uma mãe para ela. Quem é a Dama Blandina? Onde está ela? Com certeza está muito bem, né? Nossa infernal disposição, sem haver logrado um único dia de verdadeira felicidade e tornando infelizes quantos a rodeavam, Ruth vencera 12 longos anos. Tentar obter notícias de Luís de Narbonne, na esperança de que seriam exatas as exprobações do fantasma de Otília, que a acusava e perseguia por julgá-la infiel, favorecendo a fuga daquele. Para tanto, convencera o marido a enviar um agente secreto a Paris, a fim de investigar o paradeiro do infeliz capitão da fé. Durante o tempo de espera, sentiu-se reanimar, na expectativa de que seria provável que este, possuindo tantas relações entre a nobreza, lograsse escapar à armadilha que ela e Catarina haviam preparado, o que a eximiria dos remorsos que a avergastavam. Mas, escoado que foram 3 meses de angústias, 3 meses de angustiosa expectativa, retornara o serviçal, asseverando que, a despeito dos esforços empreendidos, somente conseguira obter a versão de que o conde desaparecera inexplicavelmente da noite para o dia, sem jamais se soubesse do seu paradeiro, constando, porém, que a rainha mãe o teria mantido prisioneiro em alguma masmorra secreta. Então recaiu ela em fráguas consumidoras do seu inferno, enquanto, por sua vez, Otília, revoltada, a torturava, pedindo-lhe contas do inimigo a quem quisera desgraçar, ao qual acabara de perder de vista. Agora, gravemente enferma, sucumbida sob a devastação de áspera doença de peito, era esperado a todo momento o seu desenlace. Bondosos amigos por ela velavam, fiéis à consideração pelo respeitável titular que lhe dera o nome, enquanto este, esposo dedicado até o fim e apoiado em generosa conduta evangélica, lia e relia à cabeceira da agonizante consoladoras passagens bíblicas, como desejando criar para a infeliz descendente dos nobres de La Chapelle a possibilidade de apaziguamento consciencial para a hora solene do seu trespasse. Havia já algumas horas que a formosa Ruth Carolina entrara em agonia,
de pé, diante do leito, bendizendo a Deus por haver permitido cessarem os cruciantes sofrimentos naquela linda jovem, que, se muito errara, também muito padecera e expiara. Frederico de G enxugava discretas lágrimas, acompanhado de parentes e amigos. Em dado momento, a agonizante abriu desmesuradamente os olhos, como se a vida desejasse retornar ao já enfraquecido organismo. O deslumbramento de consoladora surpresa, como que transfigurou suas faces já atingidas pela maceração da morte, e um doce sorriso aflorou naqueles lábios que desde muitos anos haviam esquecido o contato das alegrias do mundo. Ela soergueu a própria cabeça num gesto imprevisto e estendeu os braços para o vácuo, exclamando debilmente, causando assombro entre os presentes: minha mãe, meu pai, Luiz de Narbonne. Ó Luiz, até que enfim viestes todos ao meu encontro. Ela está desencarnando, ela desencarnou. Caiu desfalecida sobre as almofadas e naquela mesma noite Frederico de G lhe cerrou os olhos piedosamente. Dolorosa história, né? Conclusão. A Magna Carta. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa história, leitor, não tem, por enquanto, um verdadeiro desfecho. Será ela antes o drama coletivo de uma humanidade em choques consigo mesma, recalcitrante contra a urgência de se reerguer para a finalidade gloriosa que a espera no seio da verdadeira vida, a espiritual. Não obstante, nos dias modernos se desenrola sobre os planos terrestres o epílogo desse drama brutal que acabamos de expor, para se iniciar nova fase de progresso para os vultos que nele se movimentaram. Não ditamos uma ficção através da leve fantasia do romance, sempre agradável aos corações sensíveis e simples, para os quais gostamos de escrever. Citamos fatos que realmente se verificaram entre personagens aqui disfarçadas sob outros nomes. Muitos dos dolorosos acontecimentos que agitam as sociedades terrenas tiveram origem nos dias sombrios das perseguições religiosas da Europa.
as quais se estenderam durante séculos no seio das igrejas organizadas e aliadas aos poderes civis, oprimidos que não souberam esquecer e perdoar opressões, opressores hoje atingidos pela dor do verdadeiro arrependimento, agora se dedicam nas últimas etapas para a prestação de contas às leis governadoras do progresso da humanidade. A própria reabilitação, penosamente realizando, dentro ou fora do Consolador, tarefas remissoras à luz do Evangelho do Cristo, que unifica os corações sem jamais os decepcionar. Dramas e lágrimas, trajetórias dolorosas, mortes desastrosas ou ignominiosas, indicadoras de inadiáveis e terríveis expiações, e até mesmo suicídios por obsessão, que hoje ferem as criaturas de um lado a outro da terra. Muitas vezes criaram sua origem naqueles malsinados dias de São Bartolomeu e demais perseguições, cujas repercussões ainda toldam muitas consciências. Assim sendo, as personagens desta história mais diretamente ligadas àqueles acontecimentos vivem presentemente na terra as suas derradeiras etapas expiatórias, a fim de merecerem atingir os planos normais do aprendizado redentor. Vemo-los a Luís de Narbonne e Ruth de la Chapelle, dedicados e submissos, unidos por laços indestrutíveis do amor espiritual, afeitos ao labor da seara divina, nas hostes construtivas e imortais do Consolador, ambos a se ignorarem, mas espiritualmente se buscando através da efervescência das vibrações afins, enquanto empregam todas as suas melhores energias e vontades à prol do engrandecimento do Evangelho, sobre o qual outrora tripudiaram. E sob o patrocínio fraterno daquele amorável Carlos Felipe, que do além protege seus passos e inspira suas tarefas em torno do dever, fortalecendo-os em momentos críticos ou angustiosos, enaltecendo-os para a aquisição de méritos dignificadores, será de esperar que, para o advento esperançoso do terceiro milênio que se avizinha, quando tantas transformações morais se operarão no planeta, ambos consigam um lugar destacado na falange de espíritos que continuarão a reencarnar na Terra para merecerem servir junto do Mestre e Senhor dentro de atribuições gloriosas. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, o que foi que ele disse aqui? Que ele terminou a história e fala que tanto Ruth Carolina e Luís de Narbonne estão reencarnados, né? Na época que estava escrevendo esse romance, mas longe um do outro, e ambos trabalhando no Consolador, trabalhando no Espiritismo. Se buscam, mas não se encontram. Vamos lá. Eu só saio hoje daqui quando acabar. Eu pensei que acabaria, mas vamos lá. Uma vez libertada das formas carnais, Ruth de la Chapelle
Após o período de perturbações comuns ao desprendimento do espírito do seu túmulo carnal, viu-se, por assim dizer, reunida a Luís de Narbonne e aqueles que foram seus pais terrenos, isto é, a Condessa Carolina e o Conde Felipe. Não obstante, não lograra a possibilidade para retornar à convivência com seu irmão Carlos Felipe. E os demais seres amados, por uma concessão misericordiosa dos planos espirituais superiores, suplicada pela mesma Condessa Carolina, fora permitido a Ruth, agora desencarnada, a presença dessa mãe amorosa e dedicada, que entrara a esforçar-se por um trabalho de reeducação no espírito da filha, cujo caráter rebelde se prestara a uma ação criminosa que contrariara os códigos da fraternidade recomendada pela lei máxima do Criador, da criação. Luís de Narbonne, no entanto, fiel ao seu imenso amor, poderia permanecer ao seu lado o tempo que desejasse, e ele o fazia com grande desprendimento de si mesmo, preferindo com ela permanecer nas regiões inferiores da própria terra, a seu lado, suportando prejuízos inerentes à situação que já lhe não era pertinente, a abandoná-la para atingir melhor condição a que seus grandes sofrimentos, heroicamente suportados, e seu muito sincero arrependimento haviam feito jus. Ele, porém, estaria, quando bem o desejasse, entre aquela família amada, ouvindo-lhe os conselhos, fruindo a satisfação de um aprendizado cristão sob o cuidado de Carlos Felipe, que o cumulava de atenções e imenso carinho. Mas era sempre ao lado de Ruth, que preferia demorar-se, o que se por um lado lhe concedia méritos, uma vez que demonstrava a elevação do coração que soubera esquecer ofensas e ultrajes, por outro lhe retardava o progresso pessoal, tolhendo-lhe as tentativas de reparações urgentes do passado pecaminoso. Para Ruth, a presença daquele a quem tanto mentira e atraiçoara na terra traduzia suplício permanente, fonte de pesares e desapontamentos insuportáveis. A vergonha de se ver por ele reconhecida em toda a sua indigna atuação de intrigante e hipócrita, a humilhação de ser desmascarada agora diante dele como cúmplice de Catarina de Médicis para sua perda, o desgosto de reconhecer o quanto ele sofrera sob a sua vingança, e que no momento era ele recebido e acatado no seio daquela generosa família que sucumbira a um extermínio sob seu comando, ao passo que ela, Ruth, era exilada do grupo, a fim, justamente, porque pretendera nele vingar o destroçamento inominável, e não poder fugir dele e ocultar-se, porque ele a buscaria e a encontraria em qualquer parte para onde se exilasse, constituía um castigo para a sua consciência, que naquele vulto tristonho e sofredor era obrigada a reconhecer um amigo dela própria, cuja devoção só se compararia a que Carlos Felipe lhe tributava. Olha a dor dela, o perdão que ele concedeu pelo muito amor que ele tinha por ela. Ela queria fugir até dele, mas não podia, né? De tanta vergonha. Certamente que não o odiava. Liberta do assédio de Otila de Louvigny pela intervenção de Carolina,
Ruth sentia reviver no coração espiritual aquela singular atração que a impelira para ele num paradoxo que outrora a aterrava. Os remorsos que infelicitavam sua vida ao lado de Frederico, com ela transplantados para o além, continuavam a não lhe permitirem tréguas. E o pesar de ver Luís praticamente reabilitado perante sua família, ao passo que ela não seria possível senão entrever seus venerados pais, constituía o inferno em que se submergia sua individualidade, negando-lhe qualquer possibilidade de tranquilidade e paz. Ao demais, no decurso das tentativas de sua mãe para a instrução a ambos no esboço das reabilitações, fora-lhes facultada a possibilidade de reerguerem dos arcanos da alma as lembranças do pretérito em antigas existências. E assim sendo, reconheceram-se ligados por laços afetivos desde épocas remotas, tendo sido esposos numa etapa mais recente, quando então fora ele filho dessa família generosa e ela a mãe dos seus queridos filhos. Até que separado, ele, Luís, dela e da família, para novas experiências reencarnatórias, necessárias ao carreiro de um espírito, haviam ambos fracassado, desmerecendo se tornarem a particular da glória de junto dela continuarem a reencarnar, enquanto não se elevarem à altura da dignidade espiritual da mesma família. Já viam juntos, e na vida passada eles eram casados e aquelas crianças que estavam em torno dele eram filhos deles. O que faz o corpo esquecer, né? Faltam 1, 2, 3, 4 páginas. 5. Não, só semana que vem. Vamos parar por aqui. Eu já me emocionei, já lembrei de mim. Esse belíssimo romance, pena que vocês não puderam estudá-lo, mas essa história vai continuar no livro que iremos estudar em seguida, o Cavaleiro de Lumière. O Cavaleiro de Lumière é o Luiz de Narbonne. Voltará Luiz de Narbonne, Ruth Carolina, o Frederico, o padre como pai de Narbonne, o Frederico que casou com Carolina. Vai aparecer novamente um terceiro personagem, mas eu não vou contar a história, vocês vão ou ler um livro, mas todos voltarão. De fora vai ficar a família de La Chapelle, o Charles, eles ficarão de fora, eles não precisam voltar, né? Mestre Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho por todos nós, pelas inúmeras oportunidades que temos de voltar à Terra, vivenciando o teu Evangelho, para nos reerguermos diante da lei suprema que o Pai
trouxe para todos nós o Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. Obrigado por estarmos novamente no palco da vida, que saibamos aproveitar esta encarnação, Senhor, dedicando-nos à causa que nos abraçou, a doutrina espírita, que saibamos abraçá-la também e juntos levarmos adiante essa doutrina libertadora para os corações de boa vontade que nos ouvem, que nos procuram. Abençoe os personagens dessa história, desse drama doloroso. A nossa irmã Ruth Carolina, hoje Ivone do Amaral Pereira, o nosso Luiz de Narbone, hoje o Dr. Roberto de Canalejas, a Luvini, Otília Luvini, ao padre, ao bispo que criou o nosso irmão, a todos, enfim, que o Senhor da vida abençoe esses personagens e que eles tenham forças e continuem em busca do progresso, e nós, merecedores do amor deles, a nos sustentar a vida, eles que muito sofreram e que conseguiram vencer. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a nossa trajetória de vida, como já pedimos, as pessoas que nos ligamos por laços consanguíneos, como eu me liguei a Maria de Lourdes, e tantos outros irmãos, a tantas outras irmãs, possamos vencer a etapa difícil que passamos outrora e caminharmos para Ti, Senhor, que nos espera de braços abertos. Obrigado a esta casa de amor que acolhe a todos nós. Obrigado, altivo, pelo Teu trabalho, pelo Teu esforço, e a todos os benfeitores que contigo labutam neste espaço, nessa casa de amor, com Leon Denis, com o nosso mestre Kardec, com as irmãs queridas e demais guias de sua vida, o Dr. Erma, o Baltazar, Antônio de Aquino, que hoje sabemos pertencemos a toda essa família. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje, em torno da obra, nas voragens do pecado. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.